Fala comunidade, tudo bem? Beleza? Esse é o meu novo canal com o meu próprio nome, Salomé Misato, em que eu vou fazer só vídeos de programação, sem bobeiras, para que é só para pessoas sérias. Tirando hangouts que eu vou fazer quando dar na telha, eu pretendo fazer só vídeos curtos às terças-feiras. No Twitter, eu estava discutindo com algumas pessoas sobre o que fazer no meu primeiro vídeo aqui no canal. Então eu resolvi há um tempo atrás, em dezembro, eu resolvi que eu ia fazer uma série de artigos sobre Windows Runtime Apps. Mas eu acabei chegando a Natal, Ano Novo, eu não dei continuidade nisso. Então, se eu fizer um vídeo toda terça-feira sobre um artigo que eu escrevi nessa série, isso vai me forçar a ter que escrever toda semana. E como vocês sabem, tudo que eu aprender eu quero ensinar para vocês. E é um vídeo curto, eu pretendo, com algum ponto específico de Windows Runtime Apps. E hoje o nosso tema vai ser concepção de Windows Runtime Apps. Bom, deixa eu falar um pouquinho. Hoje o mercado de apps, eu li um artigo que estava explicando que movimenta por ano quase 30 bilhões de dólares. Então é um mercado que não para de crescer e tá toda hora tendo alta demanda. Existem muitas vagas para desenvolvedor de apps mobile ou mobile. Eu fiquei sabendo na última Campus Party que o certo é falar mobile, mas enfim. E existe vários ramos de apps para você trabalhar. Existe a loja da Apple, a loja da Android, várias outras lojas, e a Microsoft também possui duas lojas em específico, que é a Windows Phone Store e também a Windows Store. E nessas lojas, as empresas e desenvolvedores independentes, ou seja, por exemplo, eu, você, qualquer pessoa, pode criar e submeter suas aplicações que podem ser baixadas por pessoas de vários lugares do mundo. Quem sabe até você não cria o próximo super hit. E pensando nisso tudo, é que eu resolvi criar uma série de artigos de Windows Runtime Apps usando C# na TechWeek. O link para a série de artigos, por enquanto só tem 2, mas eu preciso continuar, está na descrição deste vídeo. Pode ir lá dar uma olhada que tem mais explicar, assim, tem o texto na íntegra do que eu estiver falando aqui. Bom, você resolve então que você quer criar um super hit, por exemplo, sei lá, um novo Candy Crush, ou sei lá, qualquer uma coisa assim, um novo hit que todo mundo baixe. A primeira coisa que você precisa não é só técnica, mas você também precisa ter ideia. Então você precisa ter a ideia. Para isso, a primeira coisa que você precisa ter para a ideia é você se manter antenado. Não adianta você ter super técnicas e saber muito programação se você não sabe o que vai fazer. Então, eu tenho algumas dicas que ajudam para ter ideias. Não que eu seja expert em ter ideias, mas algumas dicas eu leio bastante. Não só livros técnicos, mas não técnicos. Revistas e jornais, qualquer coisa que você achar, você leia. Também vai eventos de tecnologia, às vezes conversando com as pessoas. Quem sabe você não acha um parceiro para fazer sua nova app. Ou então você acaba pegando ideias que estão surgindo no ar, as pessoas estão discutindo. E você vê novidades e você vê coisas, ajuda o seu cérebro misturar elas e ter ideias. Depois que você tem uma boa bagagem de ideias, descubra as necessidades que você quer resolver. Existem muitos aplicativos que auxiliam a resolver problemas do dia a dia, aplicativos para ser usados em escritórios, para organizar listas de compras, para organizar cartela de clientes, etc. E talvez você queira fazer um jogo. Para fazer um jogo você precisa ter muito mais criatividade ainda, porque jogos iguais existem de vários por aí, você precisa ter algo de diferente. Então, você primeiro vê o que você quer fazer. Você teve a ideia, resolveu ela. Agora você vai colocar ela sobre uma lupa. Você vai desenhar e definir a sua app. Você anota as suas ideias, todas as que você tiver. Coloque as ideias
serem validadas. Você tem que verificar o conceito do aplicativo, se mantém fiel às suas premissas. Você tem que mostrar uma dica é você mostrar as suas ideias para os seus amigos, pedir sugestão mesmo. Não ter medo de que alguém vai roubar a sua ideia, porque assim, se a sua ideia for algo que é fácil de ser copiada, então é que você tem que trabalhar um pouco mais nela para ela ser melhor que as outras. Mas assim, converse com as pessoas, procure dicas, procure sugestões. As primeiras críticas vão te ajudar a desenhar melhor o que você tem. Bom, depois que você define o que você quer fazer, você tem agora que planejar a sua ideia. Você precisa desenhar o que ela vai fazer e como. Bom, isso você pega papel mesmo, eu gosto assim. Você também pode ir escrevendo no Word, por exemplo, mas eu gosto de fazer no papel. E você tem que responder algumas perguntas sobre a sua app para ela tomar corpo mesmo, para não ficar só uma ideia abstrata e quando você for pro código você se perder no que vai fazer. E a Microsoft tem um template de perguntas que você deve responder para dar forma à sua app. Por exemplo, a primeira pergunta é Creative Brief. A ideia é sobre a sua app. Você escreve lá: a minha app é para fazer um catálogo de clientes, por exemplo. Agora, a audiência. Qual que é o público-alvo? Pessoas que trabalham em escritório, sei lá, é uma cartela de clientes de vendas, então é para vendedores. O que a sua app faz agora? A minha app classifica o cartela de clientes, eu posso pesquisar os clientes, posso anotar qual cliente eu estou tendo mais sucesso, etc. Tá, agora qual é o objetivo? Você escreveu o que a sua app faz, mas qual é o objetivo? Por exemplo, ela vai ajudar a organizar a cartela de clientes. Tudo bem. Agora, qual que é o propósito? Qual o benefício, o valor entregue? Por exemplo, a pessoa vai ter numa app de Pomodoro, por exemplo, que existem várias por aí. A sua app vai ajudar a pessoa a organizar melhor o seu tempo e com isso ela vai se tornar mais organizada, ela até vai se sentir mais feliz, etc. O valor dela. E agora, como ela será apoiada? Qual design e engenharia da sua app? Isso é um pouco mais chato de você definir. Por exemplo, qual o design da sua app? Ela vai ter design X. A gente vai conversar daqui a pouco sobre design. Mas você tem que pensar nessa hora de escrever. Sei lá, tudo ela vai ser azul. Tá. Agora, qual o sentimento passado pela sua app? No caso de um jogo, tem todo um sentimento que você tem que ter para o jogo. Jogo de terror, por exemplo, você vai ter que passar medo. Agora, um aplicativo de escritório, ele tem que passar confiança. Você tem que confiar que ele vai fazer aquilo, ele vai guardar tudo certinho, vai te ajudar a organizar. E o estilo? Eu confundi estilo com design. O design e engenharia é mais parte técnica. O estilo, agora sim, você fala, por exemplo, ele vai ser todo azul, etc. Bom, aí para ajudar você a responder todas essas questões, essas questões estão no link, num artigo que eu vou deixar, que acompanha esse vídeo, que eu vou deixar na descrição. Você precisa pensar em todo o contexto da sua aplicação. Isso vai te ajudar a definir melhor o que você planeja. Para definir o que sua app vai fazer, pensando na função central da sua app. Por exemplo, eu vou querer organizar a cartela de clientes. Então, não adianta eu colocar um monte de coisa junto que não vai atingir o meu objetivo. Eu preciso ter um pouquinho de foco. Então, você pega uma técnica, você pegar uma folha de papel, escrever todas as funcionalidades que você gostaria que tivesse na sua app. Depois disso, você vai enumerar qual é as mais importantes. Por exemplo, numa app de fotos, você tem uma funcionalidade que é enviar um cartão virtual, outra é fazer fotos panorâmicas, etc. Qual dessas é a principal funcionalidade? Você precisa deixar elas em ordem de importância. Uma ideia é você fazer o MVP. A gente pode conversar sobre MVP depois em outro vídeo, mas fazer o mínimo da sua aplicação para ela retornar um valor. E você pode fazer, por exemplo, só aquela função principal e nos próximos releases, na versão 1.2, 2.0, etc., colocar mais funcionalidades. Tá.
Agora você tem que imaginar onde a sua app vai ser usada. Por exemplo, se ela for usada por atletas na academia, talvez você, ou num carro, ou etc., você tem que pensar em como que as pessoas vão usar. Por exemplo, numa academia ou num carro, não, numa academia, você não pode ter botões pequenininhos, você tem que ter botões grandes, a pessoa tá correndo lá, quer só trocar alguma coisa rapidão e voltar para os exercícios. Tem que ser uma coisa sem distrações, com botões grandes, etc. Se a pessoa tá no carro, talvez seja questão de você tentar trabalhar com um só botão na tela, ou então com comandos de voz, essas coisas. E não tem problema nenhum você pegar inspiração em outras apps parecidas, né, nas stores que existem na vida e ler sobre as outras apps. Só não vá copiar, você não pode copiar, mas se inspirar e saber o que os seus rivais estão fazendo, não tem problema nenhum. E agora você vai definir o seu protótipo. Essa imagem é bem legal, que ela tem aqui um protótipo desenhado no papel. Eu gosto de fazer no papel também. Essa imagem não é minha, eu peguei da Microsoft, mas passa bem uma coisa legal que eu gosto. Porque assim, depois de você responder todas essas questões e definir a estrutura da sua app, é hora de planejar como ela vai ser. Então, para isso, você pode desenhar as telas. Por exemplo, aqui nesse exemplo, você tem uma tela de entrada com um botão para entrar nas funcionalidades. Aí você vê que tem fluxos. Por exemplo, você tem aqui na terceira tela, você pode apertar um botão e ir para o fluxo que está aqui em cima, ou então apertar outro botão e ir para o fluxo que está aqui embaixo. Nessa hora você tem que planejar mesmo os fluxos. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo também com o template para fazer esses mockups, esses protótipos. Agora, para você definir o que vai ter nas telas e o que vai ter o fluxo da aplicação, você precisa ter uma boa arquitetura da informação, que não só facilita no desenho de cenários da aplicação, como também ajuda a ter uma visão das telas chaves. Para desenhar a arquitetura da informação da sua app, você precisa definir interações delas. Nessa etapa, você deve fazer esboços das telas e definir o fluxo das interações. Por exemplo, ao apertar determinado botão na tela, o usuário é levado para outra e como que ela vai ser a tela seguinte. Aí, seguindo a documentação para o processo de criação da app na MSDN, é dito que as técnicas mais comuns para essa fase são Outline de Flow, que é definir o que vem primeiro e o que vem em seguida. Você vai definindo em linha de produção mesmo, o que vem. Tem também Storyboard de Flow, que como os usuários vão se movimentar nas interfaces de usuários, tipo, não vai em linha reta, vai fluxo com árvores, assim, para você saber o que vai fazer, vai girar para onde. E o protótipo, que é experimentar o fluxo num protótipo rápido, por exemplo. Você pega e só coloca as telas e os botões e o botão vai para outra tela. Você faz um protótipo com isso só. Sem funcionalidades. Você faz lá uma tela, um botão grande, para onde essa tela vai. E você pode mostrar, você pode experimentar isso, ver como fica, pode mostrar para seus amigos novamente e ver o que eles acham. E para fazer o storyboard, a Microsoft tem um artigo sobre como usar o PowerPoint. O link também vai estar na descrição desse vídeo para você usar o PowerPoint para fazer o fluxo também, se você se sente mais confortável em fazer com isso e não com um protótipo verdadeiro, assim, com código. Existe também uma estrutura, documentação sobre o padrão de navegação de Windows Store Apps. A gente vai fazer um outro vídeo depois no futuro sobre esse padrão de navegação. Bom, depois de você descrever, é hora de descrever o que os usuários podem fazer a partir dessas ações e descrever as reações da sua app. Por exemplo, apertar tal botão não vai para outra tela, vai aparecer as opções do menu, ou então ele vai calcular alguma coisa. Depois disso, você vai ter que definir o visual da sua app, que vai ser o segundo vídeo dessa série. Depois de definir o visual e o fluxo da sua app, é hora de fazer o protótipo. Se você já não fez, na hora de testar o fluxo. Prototipar é hora de desenvolver sua app a partir de rascunhos e fazê-la numa versão que pode ser testada.
Prototipar é ótimo para simular o processo de funcionamento da sua app e simular a versão final. Enquanto prototipar as áreas da sua app, mantenha um tempo para definir melhor as ideias. Enquanto você estiver fazendo, é claro, você vai ter mais contato do que deve ou não ser feito. Para prototipar, comece definindo quais ações da sua app serão inclusas no protótipo. Para isso, volte à sua lista de funções da app criada, aquela que eu falei no começo, para você listar a ordem de importância, e pegue as principais ações que vão ser prototipadas. Se você for fazer um protótipo de todas as funções, até você terminar, você já vai ter ele pronto, você não vai ter mais um protótipo, você vai levar muito tempo e talvez alguma função que você queria colocar no protótipo para testar nem vai estar na versão final, então você vai perder tempo. Então escolhe só algumas e faz o protótipo delas. Depois de você definir as funções e começar a fazer os protótipos mesmo, para começar a fazer a sua app, você precisa definir os contratos e as extensões. Isso é muito importante para a configuração da sua app. Um contrato é como um termo entre outras apps. Define os requisitos entre a app que vão trabalhar juntas. Por exemplo, a definição de informações entre apps. A app que vai compartilhar informações precisa suportar o contrato para poder passar informações da app que recebe e deve suportar o contrato para receber as informações da forma correta. Por exemplo, a minha app vai passar informações para o Twitter, se a pessoa tiver. Eu não sei se eu estou viajando nessa comparação, mas eu preciso passar, por exemplo, um JSON no formato certinho. Mas não precisa ser exatamente outra app, porque você conversar com outra app é muito complicado e ninguém vai fazer isso. Você pode usar apps do próprio Windows. Por exemplo, o conceito de outra tela. Não é exatamente uma app, assim, mas esse negócio você tem que passar a informação correta para ele trabalhar com isso. E tem as extensões que são um pouco diferentes. As extensões é como um termo entre a app e o sistema operacional mesmo, que você vai chamar a API do sistema operacional. Por exemplo, a API da câmera. Se no seu aplicativo você vai precisar da câmera, você precisa declarar a extensão da câmera. Você vai usar a API do sistema operacional da câmera. Eu quis dizer, da câmera do sistema operacional. Mais pra frente a gente pode ter um vídeo sobre contratos e extensões. Bom, depois de definir os contratos e as extensões da sua app, é hora de definir a configuração de hardware. Deixa eu ver se eu fiz. Não. Por exemplo, o seu aplicativo vai funcionar só em desktop, só em notebook, só em tablet, só em smartphone. Você precisa pensar nisso. Se ela vai trabalhar em tablet e smartphone, ele vai suportar que a tela vire? Ela vai ser fluida? Você tem que tentar fazer ela ser fluida, que dá suporte à mudança de visualização. No caso de tablets e smartphones, o usuário está usando a tela como paisagem e aí muda para retrato. Não é obrigatório, você pode não querer trazer isso, pode deixar algo fixo, mas pensa que se for deixar algo fixo, pensa que os usuários estão até que acostumados a usar para muitas coisas a tela em formato retrato. Então, você tem que pensar em tudo como vai ser utilizada a app. Você tem que pensar também que ela deve ser flexível com conteúdo, capaz de mudar o tamanho dentro da tela. A gente vai depois, talvez, fazer um vídeo sobre isso, mas no vídeo sobre o design. Mas você tem que pensar que você tem que redimensionar as informações dentro da tela, porque a pessoa pode usar num smartphone pequenininho ou num desktop grandão. Então, antes do processo, existe um processo automático de escala de tela no Windows Store Apps. Mas antes do processo automático de escala, os itens podem ficar pequenos demais para serem tocados, assim, depois dele. Você deixou ele ser automático e tal, e você não pensou que no smartphone os botõezinhos vão estar muito pequenos. Você tem que pensar em tudo isso. Agora que você pode usar para desenhar sua aplicação um Blender. Eu não conheço ninguém que use o Blender para desenhar aplicação, mas deve existir.
pessoas que façam isso, ou Visual Studio. O Blender é mais visual mesmo, é para você desenhar a tela. Então eu sugiro que, se você tiver um tempinho, brinque um pouco com o Blender. Depois que você desenhar, também lembre de desenhar a tela de loading, que é a tela que vai aparecer quando a pessoa entra no aplicativo e o aplicativo está carregando ainda. Então pense em desenhar essa tela também para ficar bonitinho, pensar em tudo da sua aplicação, com todo carinho, né? E agora, por fim, teste usabilidade. Depois que você tem o protótipo já com as telinhas e o fluxo, pode ainda não estar funcionando, mas você vai testar e pensar nele quando ele estiver pronto e testar agora as coisas antes que você lance ele. Então você tem alguns pontos para testar. Por exemplo, as tarefas da sua app são simples de serem executadas? Não adianta uma app super complexa que ninguém vai conseguir usar. Será que da sua aplicação não apresenta muita quantidade de informação ou funcionalidade? Ou talvez pouca, por exemplo, a tela fica vazia e só tem um gráficozinho no meio, ou então tem um monte de dados e as pessoas nem conseguem ler. Você tem que pensar nisso, maneirar, usar o bom senso. Ou então, será que seu aplicativo pode fazer tarefas úteis? Agora você pensa se ele é útil ou não. Você já devia ter pensado, mas testa isso. Ele vai funcionar para isso? Se você está vindo de uma outra aplicação, de outro mercado, por exemplo, Android, existe o Material Design para Android. Você não vai representar esse mesmo estilo de design no Windows Phone, por exemplo. Você tem estilos diferentes. Então você tem que pensar nisso também. Você está usando os eixos de rolagem X, Y, assim, para cima e para baixo do seu aplicativo, por exemplo, para uma lista, quando você passa o dedo ele está girando. No caso de você querer que a sua aplicação orientação mudar de paisagem para retrato, testa isso, vê se ela está virando. Testa também se as pontas dos seus dedos podem operar facilmente os controles, os botões. Por exemplo, um botão que não dá para ser clicado com o dedo, ficou ótimo isso, mas não pode ser apertado com o dedo porque é muito pequeno. Você tem que pensar nisso também, testa agora. Será que a sua tela responde ao toque? Às vezes você fez algo que não está funcionando a toque, você tem que prestar atenção nesse detalhe. Porque se a pessoa estiver usando um desktop, beleza. Mas se você quiser que ela também use no smartphone, como que ela vai usar? Você tem que ver. Existem pessoas que usam apps com conteúdo da web incorporado. Uma viewzinha lá, web view, com informações de um site, por exemplo. Você tem que usar isso com moderação, usar o bom senso também. Enfim, tem vários pontos que você tem que testar. Agora você tem que fuçar ela para ver se ela ficou agradável. Aí, depois disso, você parte para cima de terminar de fazer as funcionalidades. Então, mas antes disso, após essa etapa, é melhor mostre o seu protótipo para um pequeno grupo de pessoas. Um grupo confiável, futuros usuários, por exemplo, se é uma aplicação para professores, chama os professores que você conhece para eles darem uma olhada. Conforme andar o seu projeto, vai falando com os usuários a fim de receber feedbacks. Passada essa fase, crie um mockup final, determine o que o protótipo ainda precisa e em seguida faça o final da app final, incluindo os detalhes entre elementos visuais, elementos funcionais, controles e demais elementos. Então aí vai ser a hora de terminar a sua app. E a gente vai falar de código nessa série? Vai falar de código. A gente vai falar de design? Vai ser o próximo vídeo. Então eu termino por aqui. Eu queria deixar esse vídeo ainda mais curto, mas já deu quase 25 minutos. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer sugestão, por favor, deixem nos comentários. Para esse canal crescer e ter mais conteúdo, deixe as suas sugestões e comentários. Compartilhe com seus amigos que querem aprender a desenvolver, ou que já sabem, ou têm curiosidade. E se você gostou, se você achou útil, ou se você só quer apoiar o canal para que ele cresça, dê o seu like, favorite e compartilhe com seus amigos. Então até a próxima terça-feira.
a gente tem um encontro, só não tem ainda a hora definida, porque a minha velocidade de upload é muito variável, eu não sei quando eu consigo subir os vídeos, então... Mas eu vou tentar fazer toda terça-feira sem falta. Talvez na madrugada para quarta, mas enfim, eu vou me esforçar. Até mais, galera, e muito obrigada!